Então vamos lá. Está tudo ok com o som? Legal, Márcia. Boa noite, já deu certo? Maravilha, maravilha. Então tá bom. Vou esperar só um pouquinho, tá? Pra gente esperar o pessoal chegar, porque de repente já está bem, legal. Porque demora um pouquinho até todo mundo receber a notificação, entrar, maravilha, e aí demora um pouquinho mesmo. Enquanto isso, voltou, maravilha, que bom. Enquanto isso, eu queria perguntar para vocês se vocês estão gostando das lives. Boa noite, Daiane, boa noite, Flávia, boa noite, Aline. Se vocês estão gostando das lives da semana do congresso, se vocês estão aproveitando bastante. Nós tivemos muitas lives durante a semana. Se vocês conseguiram aproveitar bastante, se vocês conseguiram consumir bastante conteúdo. O tema é pensamentos, vilões ou mocinhos? Bom, a imagem congelada, eu acredito que seja pelo sinal de vocês aí da internet. Como ele oscila um pouquinho, então pode ser que também que trave algumas vezes, tá bom? Legal. Você tá gostando, Mônica? Vocês estão gostando? Diz aí pra mim. Equipe técnica está travando. Tá. Estão gostando, né? Bastante conteúdo legal, bastante profissionais, muito bem capacitados para passar bastante conteúdo de qualidade para vocês. Uma live melhor que a outra, muito legal mesmo. Nossa, uma oportunidade de tanto. A psicologia e seu exercício abrangendo e beneficiando tantos. Parabéns. Tá ótima a imagem, legal. Que bom que vocês estão gostando, gente. Obrigada, Tatiane. Eu queria ter mais tempo para acompanhar vocês direto. Então, o que acontece? Vocês não precisam ver. Quem não consegue ver ao vivo, as lives sempre ficam gravadas aqui na página. Então, vocês podem ficar assistindo a qualquer instante, fica gravada. Aí vocês podem, de repente, ver várias, uma seguida da outra. Então, não tem problema. Se não tiver ao vivo, assiste depois. Se surgir alguma dúvida, entre em contato com o profissional da live, que com certeza eles vão te responder com o maior carinho, não tem problema. Gente linda, obrigada, Marisbel, está amando. Que legal, gente, que vocês estão gostando. A gente está fazendo tudo com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado também, porque conhecimento a gente tem que sempre estar passando para todo mundo. Não adianta a gente ficar guardando, né, conhecimento para a gente mesmo, não tem o menor sentido. Boa noite, Giovana. E assim, todo mundo tem feito com muito carinho, com muito amor e eu tenho certeza que todos estão consumindo um conteúdo de muita qualidade, certo? Leuziana, mas é bom assistir na hora vocês falando o nosso nome. Ah, é verdade, né? Gostoso, né? Eu também já fui espectadora de várias lives e é gostoso a gente ouvir a pessoa falar com a gente, né? Muito bom mesmo. Qual é o programa do congresso? Silvia, tem aqui na página, tem o evento, né, do congresso, e nele tem todos os horários e temas de todas as lives. Tem os temas, os horários, dias e os profissionais responsáveis pela live, tá? De cabeça eu não vou saber te dizer todos. Que venham mais encontros como esse, com certeza, com certeza. A gente tem que... já deu certo, né? Já foi muito, muito bom mesmo. A gente tem uns feedbacks maravilhosos de vocês e com certeza a gente não vai parar, não. Só tende a crescer, certo? Vocês são demais. Obrigada, Madalena. Profissionais maravilhosos. Boa noite, Camilinha. Qual é o tema, Karina? O tema é pensamentos, vilões ou mocinhos, hein? Bom, eu acho que já deu pra gente conversar um pouquinho, já deu tempo do pessoal entrar. E uma última pergunta que eu quero saber de vocês. Vocês que estão aí, são profissionais, são psicólogos, são estudantes de psicologia, ou é o público em geral que tá... Boa noite, Leandra. Obrigada. Ou vocês é o público em geral interessado mesmo no tema, interessado em aprender, interessado no conteúdo para melhorar o seu dia a dia, a sua vida? Depende dos pensamentos. Ah, Marisbel, muito bem.
que vocês são? Tá tudo misturado? Estudantes, psicólogos, público em geral? Marina, psicanalista, que legal. Luciana, psicóloga, legal. Giovana, nossa, temos vários profissionais, que legal. Fernanda também. Nice, boa noite. Ah, temos vários profissionais, então ó, vou estar muito bem acompanhada aqui, hein? Boa noite, sou público interessado. Minha filha é psicóloga, que legal, Donária. Psicóloga, legal. Curso de psicologia no final do ano, Juliane, que legal. Rosana, sou psi querendo aprender mais com vocês, que legal. Estudante. Legal, gente, muito legal. Aos estudantes que vão precisar de certificado de horas, não sei se vocês já estão sabendo, tem que enviar um e-mail para o maispsicólogos@gmail.com com os dados certinhos que eles vão providenciar o certificado para vocês. Catarina, psicóloga na Praia Grande. Daiane, interessada. Madalena, sou uma ansiosa. Ah, legal, Madalena. Eu vou falar da ansiedade, hein? A gente vai conversar sobre ansiedade. Estou no 3º semestre. Vera, legal. Miriam, psicóloga, interessada. Gosto de ouvir as mensagens de ajuda. Nilda. Fantoma, boa noite. Falo de Porto Velho. Ai, que legal. Lisandra, área de educação. Tainara, psicóloga. Ixi, maravilha. Então, gente. Então, eu estou muito bem acompanhada aí de profissionais e também de pessoas interessadas no assunto, interessadas em estar consumindo conteúdo legal e proporcionar o bem-estar para vocês mesmos, né? Então, vamos lá, vou começar, certo? Primeiro de tudo, eu quero saber se vocês já chutam aí, já arriscam aí uma resposta. Os pensamentos, eles são vilões ou são mocinhos? Eles são do bem ou são do mal? O que vocês acham? Joedna, psicóloga de Santo André, pertinho de mim, Joedna, sou da Moca. Gi, boa noite. Rosana, vamos falar de ansiedade. Sim, vamos falar. Vamos falar sim. Vamos falar de alguns tipos de pensamentos, né? E os pensamentos em alguns transtornos, inclusive no de ansiedade. Depende, isso aí, Ana Paula. Camila, são poderosos. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá, gente. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que os pensamentos depende do tipo de pensamento. Depende. Vanessa, boa noite. Boa noite, Vanessa, bem-vinda. Pensamentos disfuncionais são do mal. Ah, Regiane, isso aí. São sobre eles que a gente vai conversar. Então, assim, primeiro, a minha abordagem, a abordagem que eu trabalho é a cognitivo-comportamental. Não sei se vocês já conhecem. Nós trabalhamos, né, a teoria que a gente se apoia, a gente trabalha na tríade: pensamento, sentimento e comportamento. Ana Paula, os de ansiedade são horríveis. Joedna, pertinho, verdade. Madalena, os meus pensamentos são sempre do mal, pois eu penso negativo. Então você vai gostar do que eu vou falar. Então vamos lá. Eu vou dar um tempinho nos comentários para que eu não me perca no meu raciocínio. Aí de tempos em tempos eu paro para responder vocês, tá bom? Porque se eu ficar parando eu posso perder minha linha de raciocínio e aí a gente acaba se perdendo. Então vamos lá. Na cognitiva comportamental, a gente trabalha sobre a tríade: pensamento, sentimento e comportamento. Tá, o que é isso, Selma? Que tríade é isso? Vou explicar. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações, todas elas são originadas de um sentimento e os sentimentos são originados de um pensamento. Fernando, tá. Eu vou só dar uma paradinha, tá, gente, nos comentários para não me perder. Então, voltando. Qualquer comportamento que a gente tenha, eles são originados de um sentimento, e um sentimento é originado de um pensamento. Então, o que acontece? A todo instante, a nossa mente, nosso cérebro, ele tá produzindo pensamentos, né? A gente pensa a todo instante. Só que a gente não consegue trazer à consciência todos os pensamentos de uma vez, aquele montoado de pensamentos. Então, o que a gente faz? A gente pega como uma verdade absoluta e a partir dele a gente vai
ter um sentimento, a gente vai se sentir triste, alegre, com raiva, qualquer sentimento. E a partir desse sentimento, a gente vai ter um comportamento. Por que é importante frisar o pensamento? Porque eu coloquei esse título, Pensamentos, Vilões ou Mocinhos? Porque dependendo da interpretação e da verdade que a gente pega esse pensamento, ele vai te trazer uma emoção ruim e um comportamento ruim também, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Já que a nossa mente está a todo instante produzindo pensamentos, a gente tem que fazer o quê? Vocês sabem? Controlar o pensamento? Mudar o pensamento? Pensar positivo? O que a gente tem que fazer? Vocês chutam aí alguma coisa? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Já que eles podem ser ruins, eles podem ser bons. Os bons, ok. Mas aquele pensamento ruim que a gente pega como uma verdade absoluta e interfere em na maneira que a gente se sente e no nosso comportamento, o que a gente tem que fazer com ele? Controlar? A gente tem que mudar de pensamento? A gente tem que, por exemplo, pensar positivo, né? Que a gente ouve bastante por aí, né? Ah, pensa positivo, é só pensar positivo que ok. Vocês acham que é esse aí o segredo de tudo? O segredo desses pensamentos malvadinhos? Vilões? A Rosana acha que é controlar. Nice, pensamentos alternativos. Joelso, transformar o ruim para uma imagem boa. Mudar, Aline, mudar. Mônica, questioná-los. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, vocês já estão sabendo bastante coisa, então. O grande segredo não é mudar o pensamento e muito menos controlar. A gente não tem controle de nada, né? Infelizmente, a gente não tem como controlar pensamento, como controlar várias coisas. E aí, a gente, nessa ânsia de controlar, a gente acaba prejudicando mais ainda o que a gente sente, as nossas emoções, os nossos comportamentos. A grande sacada dos pensamentos, esses pensamentos vilões, vamos chamar assim, é a gente identificar eles primeiro. Então, a gente tem que identificar esse pensamento, tem que avaliar e tem que desconstruir esse pensamento. A gente tem que ver se ele é verdadeiro, se ele é falso. A gente tem que procurar evidências se ele é verdadeiro ou não. Dá um pouquinho de trabalho, né? Uma coisa que vai dar um pouquinho de trabalho, precisa de treino, né? Não é sempre que a gente vai conseguir, mas é uma questão de prática. Quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ser de colocar no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo, para ficar, acho que, mais fácil. Vamos lá, vou dar um exemplo de pensamento. Ah, eu tive um dia péssimo. Nada deu certo na minha vida, tudo deu errado. Eu sou mesmo uma pessoa incapaz. Eu sou mesmo uma pessoa fracassada. Esse é um pensamento, né? Então, eu teve algumas atividades no meu dia que não foi legal, que não deram certo conforme eu planejei. E aí eu me senti mal e acho que eu sou um fracassado. Ok. E aí, com esse pensamento, eu chego em casa depois de um dia de trabalho e me sinto triste, me sinto cansado, me sinto sem energia, me sinto com raiva de mim mesmo, porque nada deu certo. E aí, o que eu faço? Por exemplo, quando a gente tá triste, o que a gente faz? Tem gente que deita e vai dormir cedo, tem gente que vai descontar na comida, tem gente que vai brigar com alguém. Então, um pensamento disfuncional, um pensamento vilão, né, que a gente chama de disfuncional, mas eu vou falar de vilão, que é um jeito mais fácil de a gente fixar. É um pensamento vilão, que tudo na vida deu errado, que eu sou um fracassado, gerou uma tristeza, uma angústia, uma raiva, que me levou a dormir mais cedo, que me levou a brigar com alguém, que me levou a descontar na comida. Então, vocês percebem? Um pensamento originou uma emoção que gerou um comportamento. Esse é um pensamento vilão.
Esse não é um pensamento que faz bem pra gente, é um pensamento disfuncional, tá? Que a gente chama na psicologia, mas a gente pode chamar de um pensamento vilão, tá? Então, esse pensamento, ele pode trazer muitas consequências ruins. Tá, tudo bem, Selma, você tá falando que as coisas ruins aconteceram, que nada deu certo na minha vida e que realmente eu não sou um fracasso? Por que eu não sou um fracasso? Sendo que tudo deu errado. Pois é, que evidências que você tem que você é um fracasso? Porque não deu uma coisa certa, algumas coisas certas no seu dia, você é um fracassado? Só porque você se sentiu frustrado porque as coisas não deram certo, você é um fracasso? Né? Vamos pegar esse pensamento e ver se ele é verdade. Vamos desconstruir ele. Será que só por causa de um dia eu vou me sentir fracassado pro resto da vida? Eu vou descontar tudo a minha raiva, a minha tristeza na comida. Eu vou brigar com os meus familiares. Eu vou brigar com meu namorado. Eu vou comer muito chocolate, de repente, né? Pra se sentir mais feliz. Eu vou me isolar do mundo. Não é assim, certo? Então, qual que é uma forma melhor da gente pensar esse pensamento? Criar evidências, né? Verificar se tem provas que ele é verdadeiro. E desconstruir ele. Qual seria uma forma melhor para a gente... um pensamento alternativo para essa situação, para esse dia? Né? Vamos pensar assim, as coisas não deram certo hoje, nada deu do jeito que eu gostaria, nada eu consegui um resultado legal, o resultado que eu gostaria, mas isso não significa que tudo está perdido. Eu não tive um dia bom, as coisas não foram como eu gostaria, mas o que eu posso aprender nesse dia? O que eu fiz para contribuir com que as coisas não deram certo? O que eu posso fazer hoje para que as coisas que não deram certo hoje derem certo no outro dia, né? Desta forma, pensando assim, esse pensamento alternativo, ele vai fazer com que a gente se sinta muito mais empolgado, com muito mais energia. A gente vai conseguir enxergar a situação de uma maneira mais funcional, de uma maneira que cause mais prazer na gente. E aí, de repente, ter comportamentos que vão de acordo com da forma que a gente está se sentindo. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo feliz, empolgada, com energia, eu vou desempenhar essa atividade melhor. Eu vou tentar novamente e quem sabe eu vou conseguir, né? Então, a forma que eu penso vai influenciar, inclusive, no meu resultado final. Então, pegar um pensamento, identificar um pensamento, criar evidências para ver se ele é verdadeiro, se ele não é, e aí sim criar um pensamento alternativo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Aí você vai me perguntar assim, Selma, mas tem horas que realmente o nosso pensamento, ele é ruim e ele é verdadeiro. Sim, com certeza, vai ter horas que é um pensamento ruim, mas que é verdadeiro. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que lidar com ele. É uma coisa ruim? Mas tem solução? O que eu posso fazer para criar solução para esse problema, né? O que eu posso fazer de diferente que eu não fiz ainda? Que eu não fiz nesse dia, mas que eu posso fazer depois. É um problema que tem solução? Ótimo. Se tem solução, vamos atrás dela. É um problema que não tem solução? Poxa, não tem solução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que ser resiliente. Eu tenho que aceitar que não tem solução, que deu errado e que essa experiência, ela pode me trazer experiência para que eu me torne mais forte em situações futuras. Certo? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui nos comentários, um pouquinho, pra gente ver se teve alguma dúvida. Certo? Até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Questioná-los e tá. Joel, se imaginando que o que pensamos é algo ruim e ao mudar e assim controlar,
Como conseguir vencer o efeito rebote da culpa depois de controlar as reações ruins dos pensamentos. Tá, essa palavra controlar, eu não gosto muito dela. Porque essa parte de controle, ela me remete muito aos transtornos de ansiedade, ela me remete muito a alguns outros transtornos. Quando a gente quer controlar algo que não é controlável, vai causar só sofrimento na gente. A gente não tem como controlar pensamento, gente. Infelizmente não tem. Eles aparecem. O que fazem eles aparecer? A situação que a gente tá. Uma situação de estresse, uma situação de perigo, ela que desencadeia todos os pensamentos. Aí ter a ilusão que a gente pode controlá-los não faz bem, não é legal. A melhor maneira é identificá-los, tentar desconstruir, ver se ele é verdadeiro, se ele não é, e assim seguir, tá? Mas a palavra controle não gosto muito. Mércia, temos que cuidar das crenças que vamos construindo. Exatamente. Eu vou falar das crenças daqui a pouquinho. Joelso, essa descrição que cita é exatamente como eu me sinto agora. Mudei o pensamento e agora tenho os pensamentos de culpa, onde sou ruim do que passei. Então, Joelso, pega esse pensamento aí, identifica ele. Se vocês tiverem dificuldade para identificar o pensamento, escreve, né? Pega um caderninho, uma folha, uma coisa só de vocês, escrevam um pensamento. Quando você olha, você se dá conta do seu pensamento, você vê ele lá escrito, é muito mais fácil de entender. Porque o pensamento, ele aparece muito rápido. E a gente encara como uma verdade absoluta muito rápido e sofre, e aí é aquela bola de neve. Então, parar, identificar o pensamento, e aí criar evidência se ele é verdade, se ele é verdadeiro, se ele não é. Tem alguma prova que esse pensamento é verdadeiro? Ah, eu sou um fracasso mesmo? Será mesmo que eu sou só por causa de um dia que deu errado? Né? E aí criando perguntas até você verificar se ele é realmente um pensamento verdadeiro ou não, certo? Que algumas vezes eles são verdadeiros e a gente tem que aceitar conforme eu falei anteriormente, certo? Janaíra, às vezes nós somos frutos de nossos pensamentos. Se for bons é ótimo, mas se todos os pensamentos não são bons, tudo dá errado. Exatamente. Nice, RDPD. Nice, eu não entendi. Será que você quis dizer RPD? Nunca. Oi, Luiz. Nice, aceitação. Flávia, super clara a explicação. Pensamentos automáticos. Exatamente. Esses pensamentos que pipocam na nossa mente a todo instante, nós chamamos de pensamentos automáticos. Eles são automáticos, eles aparecem sem controle, sem nada, né? E aí eles se tornam reais dependendo da importância que a gente dá a eles, certo? Aí você vai me perguntar assim, mas Selma, como que a qualidade desse pensamento? Por que esses pensamentos ruins aparecem? Porque esses pensamentos, por exemplo, diante de uma situação de estresse, eles aparecem. Rosana, você estava falando do que fazer com os pensamentos negativos. Então tá legal, gente. Então vamos lá, vou voltar um pouquinho então sobre os pensamentos, né? Que a gente estava falando sobre os pensamentos vilões, que na verdade algumas vezes eles são vilões mesmos e não tem o que a gente fazer, a não ser aceitar e aprender a lidar com ele. Nisso, a distância também, online também, tá bom? Porque temos pensamentos e nada vai dar certo. Opa, peraí, que passou rápido aqui. Porque temos pensamentos e nada vai dar certo. E que o outro sempre faz melhor que eu. Ele merece ou não, porque esses pensamentos... Então, Nisso, é isso que eu tô te falando, né? Esses pensamentos, eles vão aparecer. Eles aparecem a todo instante. Cabe a gente identificar e desconstruir ele. Será que é verdade que o outro faz mais que você? Será que é verdade que o outro vale mais que você? Qual a evidência que esse pensamento é verdadeiro? Tem alguma evidência? Se ele for verdadeiro, ok. O que você pode fazer para lidar com isso? O que você pode fazer para mudar isso? Né? Tudo isso a gente trabalha na terapia, né? Na psicoterapia sempre é trabalhado. Eu tô falando para vocês de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais não tão objetiva e focada na questão de cada um, porque cada um interpreta, cada um tem as suas experiências muito singular, não são todo mundo que pensa igual. Então, o que eu tô mostrando para vocês são formas mais
mais abrangentes, não é nada muito específico, mas já é um caminho para diminuir um pouquinho o sofrimento de vocês, certo? Vamos lá. Joel, se eu fiz uma pergunta, pensamentos e esquizofrenia. Uma memória pode ser distorcida de um fato por um paciente? Como controlar pensamentos que podem ser com conotação dessa doença? Joel, você não tem como controlar pensamento, tá? Não tem como controlar. A esquizofrenia, eu fiz uma pergunta, pensamentos, uma memória pode ser distorcida? Sim, tá? Na esquizofrenia tem um pensamento distorcido, tem algumas vezes alucinações, né? Muitas vezes tem alucinações tanto visuais quanto auditivas. A esquizofrenia é um caso assim mais... Eu não vou entrar muito nisso, porque senão a gente vai fugir do tema. Mas todo transtorno, ele tem pensamentos disfuncionais. E cabe o terapeuta, né, o psicólogo, ele trabalhar esses pensamentos disfuncionais de cada transtorno. Roseline, boa noite. Pensamento negativo, como se livrar? Roseline, a gente não tem como se livrar de um pensamento. A gente tem como desconstruir um pensamento. Verificar se tem evidências que ele é verdadeiro. E aí verificar se ele tem sentido ou se ele não tem sentido. Elisandra, se ama em primeiro lugar, amar a si mesma. É isso aí, temos que aprender a nos amar. Me ajuda a controlar meus pensamentos, porque a gente sofre muito. Não tem como controlar, Roseline. A gente não controla. Vocês só perdem mais, perdem energia, perdem tempo e perdem disposição tentando controlar o pensamento. Não tem como controlar. Os pensamentos aparecem, as preocupações aparecem. Cabem a gente identificar, desconstruir, ver se ele é verdadeiro, se ele não é. Se ele for verdadeiro, tratar. Se não for verdadeiro, deixar de lado e seguir a vida, né? Depois dessa análise, claro. Esses pensamentos têm alguma ligação com toque? Tem, Rodrigo. Então vamos lá. Vou continuar então nas crenças, que eu estava falando das crenças. Por que cada um tem... cada pessoa enfrenta um pensamento e uma situação diferente de outra pessoa? Porque um pensamento que eu tenho não me faz mal e esse mesmo pensamento faz mal para uma outra pessoa? Porque depende de muitas coisas. Depende da minha experiência de vida, depende dos meus fatores biológicos, depende dos meus fatores genéticos, depende das minhas situações de vida. Então, um pensamento pode ser nocivo para mim e não ser para outra pessoa. Por isso que eu falei para vocês, não tem regra. O que pode ser ruim para mim pode não ser ruim para vocês, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa e não tem como a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha com os mesmos pensamentos, as mesmas técnicas. Não tem. A gente tem que avaliar caso por caso. E aí eu pensei em falar um pouquinho das características dos pensamentos de alguns transtornos, né? Porque eles mudam de transtorno para transtorno. E eles estão presentes em todas as patologias. A gente não tem como não pensar em nada. Né? Quando você pergunta para uma pessoa, o que você está pensando? Ah, não estou pensando em nada. Ninguém pensa em nada, né? Então, cada pessoa tem a sua característica, tem as suas crenças e as suas situações de vida, elas fazem com que elas tenham, cada um tenha o seu tipo de pensamento, certo? Vou falar um pouquinho nos transtornos de ansiedade e no toque, só nesses dois transtornos pra gente não se estender muito, tá bom? Senão fica uma coisa meio cansativa. Nos transtornos de ansiedade, quais são as principais características de pensamento? São os pensamentos catastróficos. Sabe aqueles pensamentos que a gente sempre imagina o pior? Né? Sempre imagina que o pior vai acontecer e que sempre vai dar alguma coisa de ruim, que a gente não vai suportar, que a gente vai ter uma crise, né? Nos transtornos de ansiedade, essa é a principal característica dos pensamentos catastróficos. E são sempre pensamentos voltados para o futuro. Na ansiedade, a gente sofre pelo futuro e não pelo passado, certo? Vamos lá. Joel, eu apenas comentei porque é um caso conhecido meu. A pessoa acredita na existência de um fato que não existiu comigo. Então, cheguei à conclusão que o melhor é não discutir e manter afastado dessa questão.
Então, se é na esquizofrenia, tem que ter uma diferença aí, Joel. Se a esquizofrenia pode ser alucinações, como pode ser pensamentos, enfim, tem que avaliar direitinho, certo? Maristela, tem congestionamento de pensamentos que até cansa. Já fiz terapia, mas nunca foi trabalhado isso. Dá um desânimo às vezes, cansa. Tá, entendi, Maristela. Congestionamento de pensamentos. Legal essa frase, essas palavras. Ainda não tinha ouvido. Então, na terapia, eu posso falar pela cognitivo-comportamental. A gente trabalha em cima de pensamentos, né? Então, se você tem bastante, se eles te causam algum tipo de sofrimento, eu te indicaria a cognitivo-comportamental, que a gente trabalha justamente sobre os pensamentos, tá? Roseline, doutora, eu tenho TAG. TAG, legal. Não que é legal você ter, mas TAG também é um transtorno de ansiedade, onde tem muitas preocupações, né? A principal característica são as preocupações, são os pensamentos baseados em preocupações. E aí o tratamento se dá também em cima dessas preocupações, avaliar essas preocupações, né? Elas são preocupações que você pode resolver, são preocupações que você não pode resolver, enfim, o tratamento se dá em cima dela também. Mércia, tudo ou nada. Sim, o pensamento de tudo ou nada também. Esse que a Mércia falou, esse tudo ou nada, é um tipo de pensamento, né? É como o pensamento catastrófico, eu acabei de falar, que sempre está presente nos transtornos de ansiedade. Também tem um tipo de pensamento que chama tudo ou nada, quando a gente acha que é uma coisa só e desconsidera as outras. Então, tem vários tipos de pensamentos. Eu não vou citar todos, porque são muitos e vai se tornar muito cansativo. Então, eu vou só me ater nos pensamentos mais característicos da ansiedade, que é o catastrófico, e sempre voltados para o futuro, certo? Josi, como neutralizar os pensamentos de síndrome do pânico? Tá, já vou falar, Josi. Pensamentos catastróficos, você pode falar um pouco mais? Posso. Pensamentos catastróficos são aqueles que preveem catástrofes. Eles são muito característicos dos transtornos de ansiedade. Quais são os transtornos de ansiedade? Transtorno do pânico, fobias específicas, ansiedade social, agorafobia. Faz 6 anos que toma prazolam, isso pode fazer ele perder a memória. Roselina, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre medicação, tá? Nós psicólogos, nós não comentamos muito sobre medicação porque nós não temos esse conhecimento. A pessoa mais indicada para responder essa pergunta seria um médico, no caso, o psiquiatra, tá? Infelizmente, eu não tenho como te dar essa informação porque eu não tenho conhecimento. Então, os pensamentos dos transtornos de ansiedade são catastróficos, prevêem catástrofe. Transtorno do pânico, por exemplo. Eu vou passar mal, eu vou ter uma crise, meus batimentos cardíacos vão ficar muito acelerados, eu vou ter um infarto, eu posso morrer. Sempre quando a pessoa, a portadora do transtorno do pânico, ela se imagina numa situação, ela já pensa, já tem esses tipos de pensamento. Se eu passar mal, se meu coração disparar, se eu tiver um branco, se alguma coisa acontecer. Então, esse tipo de pensamento, esse que está lá no futuro, sempre prevê uma catástrofe. Esse é um tipo de pensamento catastrófico. Por exemplo, na ansiedade social, né? Que a pessoa, ela tem medo de lidar com pessoas, de estar em lugares, por exemplo, vai fazer uma apresentação de alguma coisa. A pessoa portadora de ansiedade social, ela já passa mal. Ela já pensa que ela vai passar mal, ela já pensa que ela vai ter um branco, ela já pensa que ela vai desmaiar. Então, é sempre esse pensamento que prevê uma catástrofe. A pessoa não tem certeza se isso vai acontecer. Não tem nenhuma evidência que esse pensamento é verdadeiro. Mas ela pega como uma verdade e acaba sofrendo hoje, né? Ela sofre hoje por uma coisa que ela não sabe se vai acontecer lá no futuro. Esse é uma característica do pensamento catastrófico no transtorno de ansiedade. Então, para vocês verem como o pensamento, ele é muito importante, né? É ele que comanda tudo, na verdade. Ele comanda como a gente se sente e ele comanda o que a gente faz.
Então, a qualidade desses pensamentos, né? O pensamento que a gente pega como verdade absoluta, ele tem que ser muito bem analisado, né? Ele tem que ser muito bem evidenciado. Para aí sim a gente pegar ele como verdade e aí ter toda uma consequência positiva, uma emoção boa e um comportamento melhor ainda. Então, a forma que a gente pensa é o que comanda tudo. Então, assim, toda a nossa parte emocional depende da qualidade do nosso pensamento. Então, a gente avaliar direitinho, a gente não aceitá-lo logo de primeira como verdade absoluta. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Com todo mundo, na verdade. Não só profissional aqui do outro lado também tem que fazer isso, porque nós também somos pessoas de carne e osso igual todo mundo, carne, osso, sentimento, igual vocês que estão aí. Então a gente tem sempre que ficar atento ao que a gente está pensando. Josi, síndrome do pânico tem cura? Josi, eu não gosto de usar a palavra cura, porque vou te dar um exemplo. Quando a gente está doente, a gente tem dor de garganta, por exemplo, a gente está com a garganta inflamada. E aí a gente vai no médico, a gente toma uma medicação, lá um remédio, e a gente sara da dor de garganta. Naquele momento, a gente está curado da dor de garganta. Mas quem garante que daqui uns 2 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não vai ter dor de garganta de novo? Né? Então, não significa que a gente teve, tomou uma medicação, foi bem cuidada e não tem mais, não significa que daqui a algum tempo a gente não volte a ter. Então, por isso que eu não gosto de usar a palavra cura, né? Porque cura é uma coisa muito forte. Cura significa que a gente não vai ter pro resto da vida. E aí não tem como a gente garantir isso. Nenhum profissional pode te garantir que você vai se curar da síndrome do pânico agora e você nunca mais vai ter. Ninguém tem essa garantia. Então, eu gosto de falar que tem controle, né? A síndrome do pânico tem controle. Você pode controlá-la a ponto de viver bem, sem nenhum tipo de sintoma, sem nada, durante muitos anos. Então, cura, eu não gosto muito de utilizar essa palavra. Vamos lá. Na terça, fala sobre o toque e os pensamentos. Vou falar. No toque, qual que é a principal característica do toque? Também são os pensamentos, né? São os pensamentos e as imagens que aparecem e aí causa alguns sintomas, né? Elevam a nossa ansiedade a níveis absurdos e a pessoa, ela se vê obrigada a estar realizando aquele pensamento. Então, para vocês verem que no toque, nos transtornos, também o pensamento é importante. Porque é ele que origina tudo. No toque, os pensamentos aparecem, que pode ser até em forma de imagem, uma imagem mental, né? Aparece, eleva a ansiedade da pessoa ao extremo, fazendo com que ela tenha que fazer algo para se livrar daquele pensamento, que aí são os rituais, as compulsões. Então, o pensamento eleva a ansiedade a níveis absurdos que levam a comportamentos. Então, para vocês verem que a tríade da TCC sempre está presente em todos os transtornos, sejam eles quais forem. Certo? Deu para entender no toque? Vou voltar aqui um pouquinho para ver as perguntas de vocês. Rosa, quando tô triste, sinto um apertão tão grande no peito que sinto até ânsias de vômito. Fico pensando, vai acontecer alguma coisa ruim e começo a ligar para os meus filhos para saber se está tudo bem. Então, Rosa, o que acontece? Você está com uns sintomas, né? O pensamento, ele pode tanto originar os sintomas, quanto os sintomas podem originar os pensamentos. Então, são duas coisas que vão originar sempre a mesma sensação e aí que te levam ao comportamento. Você acaba ligando para os seus filhos para saber se está tudo certo e aí tenho certeza que sempre vai estar, porque são só pensamento, um pensamento que você pega como verdade absoluta e aí te leva a sofrer. Se sente mal, tem ânsia de vômito, fica triste, fica com medo e te leva a fazer um comportamento que é ligar para os seus filhos,
para ver se tá tudo certo, ligar pros seus filhos para saber se tá tudo bem. Isso tem relação com síndrome do pânico? Tem que avaliar direitinho, Rosa, não tem como te dizer. Mas esses sintomas físicos que você descreveu são sintomas de ansiedade. Mas eu não tenho como te dizer se é síndrome do pânico, se é algum transtorno, se não é. Só um profissional mesmo para avaliar direitinho com você, tá bom? Fernanda, como trabalhar com paciente que tem Parkinson? No caso, apresenta crises ao usar a medicação. Fernanda, tem que ver direitinho. Você é TCC também? Você já trabalhou com ele os pensamentos disfuncionais? Já fez a psicoeducação na TCC com ele? O que ele tem? Ele tem medo de tomar medicação? Tem que trabalhar o medo. O medo é uma emoção. Qual que é o pensamento que tá vindo antes dessa emoção? Tem que avaliar direitinho. Rosana, esse se vale para se eu não conseguir estacionar o carro, se eu não conseguir entrar na garagem. Tá, são pensamentos futuros também, né, Rosana? E sempre pensamentos que não são muito bons, né? Que você não vai conseguir, e se você não conseguir, e se isso não der certo, sempre pensamentos voltados para o futuro e sempre catastróficos. Se você já identificou seu pensamento, é mais fácil, agora é só você desconstruir ele. Como que você acha? Tem provas que você não vai conseguir estacionar o carro? Aí você pode me responder, teve algumas vezes que eu não consegui mesmo, eu não consegui estacionar. Ok, mas o que você pode fazer então? Qual alternativas que você tem se você não conseguir estacionar? De repente, você ir para um outro lugar, de repente você dá uma volta no quarteirão para ver se tem uma vaga maior, mais fácil de estacionar, pedir para alguém estacionar para você. Enfim, tem N possibilidades muito melhores do que ficar estacionada num lugar sem poder sair por causa de um pensamento futuro e catastrófico que te impede de viver o hoje, fazer o que você quer fazer hoje, certo? Madalena, eu sou tão ansiosa que sempre que morre alguém eu sinto sintomas daquela doença que levou aquela pessoa à morte. Só fico melhor quando faço todos os exames para me provar que eu não tenho tal doença. Madalena, tem que avaliar direitinho, porque é legal viver assim? Você acha que é ok viver assim, com esses medos, com essas coisas todas? De repente não é melhor você procurar uma ajuda para saber lidar com essa situação e não ter que ficar fazendo 1000 exames, não ficar com medo. De repente é muito melhor, não é? Do que ficar sempre sofrendo assim. Mércia, se a pessoa aprende a trabalhar os pensamentos, ela terá como estar mais forte contra recaídas. Sim, Mércia, mas aí a gente trabalha também na TCC, antes de dar alta do paciente, a gente trabalha a prevenção de recaídas, né? Então tem todo um processo. E antes da alta, a gente trabalha bem direitinho a prevenção de recaída para que não tenha nenhum problema e o paciente consiga seguir a vida sozinho, certo? Joel, você imagina sim para a questão do carro. Hoje brigaram comigo porque eu não quis arrastar o carro para estacionar no trabalho. Ouvi gritos de uma mulher com um carro grande que queria que eu esgueirasse o meu pequeno ao seu lado. Enfim, não fiz nada, fiquei parado e ela aos berros. E ainda tentou me humilhar, pedindo para os outros motoristas pegar meu carro e estacionar. Não fiz nada. Tá, ok, Joel, você conseguiu, saiu bem na situação, né? Isso que é importante também. A gente não tem como mudar como os outros vão agir com a gente, mas a gente tem como mudar a nossa reação perante os outros, né? E aí também entra aquela parte do controle. Às vezes a gente quer controlar o que o outro faz, o que o outro pensa, como o outro trata a gente. Só que é uma outra ilusão, a gente não tem controle nenhum sobre o outro. Mas a gente pode mudar a forma com que o outro faz perante a gente, como a gente se sente. Então isso é importante. Fernando, o paciente não apresenta crises quando não toma medicação. A crise associada a remédio. Então, Fernando, tem que mandar ele fazer uma avaliação com o médico, né, que receitou essa medicação. O médico tá sabendo que ele tem essas crises, enfim. Se o problema é na medicação, é interessante o médico avaliar novamente. Certo? Joel, sua crise está associada à falta do medicamento. Tá. Então, medicamento eu não sei ao certo. Eu sei que quando a gente tem abstinência do medicamento, eles causam alguns sintomas físicos na gente e aí acaba interferindo no dia a dia.
Mais alguma dúvida? Deu para vocês entenderem certinho o que eu falei? Se de repente eu falei muito rápido, ou pulei alguma coisa, ou pulei alguma pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Não tem dúvida, tá tudo certinho. Acredito que eu tenha falado do toque, igual vocês me pediram, né? Que os pensamentos também elevam a ansiedade, que geram a emoção. E aí a pessoa tem que se livrar rapidamente daquilo que ela tá sentindo. E aí tem comportamentos que não são muito bons. E aí geram todos aqueles rituais que a gente já sabe. Fernando, médico, já avaliou. Então, Fernanda, não sei como te ajudar. Acho que eu preciso de mais dados sobre isso para poder te ajudar. Porque assim, é meio. Se eu for te falar alguma coisa, eu vou estar falando muito geral. Acho que não vai te ajudar. Eu preciso de mais detalhes mesmo. Vamos lá. Mércia, a pessoa sai muito fortalecida depois do tratamento terapêutico com TCC. Sai sim, a gente trabalha para isso, né, Mércia? Na TCC, o grande objetivo é que o próprio paciente seja o seu terapeuta. Então, a gente trabalha para que ele mesmo saiba lidar com todas as dificuldades dele. Claro que, assim, tem coisas que a gente não vai proporcionar cura, como vocês disseram, mas a gente proporciona uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente vai fazer? O grande objetivo é que o próprio paciente seja o seu terapeuta. Quando ele estiver em crise, quando ele estiver com aquela demanda, muito ansiedade alta, ou a demanda volte, ele saiba lidar com todas as emoções, os sintomas e os comportamentos dele, tá? A TCC é muito objetiva, muito direta e proporciona grande alívio de sofrimento. Ensina também o paciente a se proporcionar o alívio de forma funcional, claro. Flávia, tá ótimo, estou adorando. Roseline, essa doença que eu tenho, que é TAG, pode afetar meu filho, meu esposo? Olha, o esposo eu acredito que não, Roseline, mas ela pode ser genética, pode passar de mãe para filho, sim, tá? Não vou te dar 100% de certeza, mas existe essa possibilidade. Fran, se o caso o paciente precisa fazer uso de medicamento, é possível com algum outro tratamento o paciente diminuir o consumo de remédios? Como assim, Fran? Você quer saber se a psicoterapia pode fazer com que o paciente diminua o consumo de remédios? Pode sim. Mas depende muito tem muitas variáveis, tá? Mas pode sim. Mércia, última live. Obrigada, Mércia. Obrigada a você por estar aqui também. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês é isso. Acho que eu passei todo o conteúdo aqui que eu tinha programado. Eu espero que tenha sido de uma forma clara e que vocês tenham aproveitado o que eu preparei para vocês. Espero que eu tenha passado de uma forma clara e não tão rápida, que às vezes eu acho que eu falo um pouco rápido, mas eu espero que tenha dado tudo ok. E é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem aproveitar? O que é TOC e TAG? TOC, Silvia, TOC é transtorno obsessivo compulsivo. E TAG é transtorno de ansiedade generalizada. São dois tipos de transtorno. A TAG é um transtorno de ansiedade e o TOC não é um transtorno de ansiedade. Recentemente ele saiu desse grupinho, ele tá em outro, dessa classificação, ele tá sozinho em outra classificação. Rosa, parabéns, obrigada. Obrigada, Rosa. Deixa eu voltar aqui. Rosana, você indica uma leitura sobre o assunto? Qual assunto? Sobre os pensamentos, Rosana? Sobre a cognitivo comportamental? Sobre um transtorno? Me diga qual que é o assunto que você quer. Michelle, amei. Obrigada, Roseline. Obrigada. Obrigada, Rosa. Foi maravilhoso. Obrigada, Madalena. Rosana, amei suas orientações. Legal. Que bom, gente. Que bom mesmo. Fernanda, muito bom. Me despertou algumas ideias. Ótimo, Fernanda. Maristela, ótimo. Rosana, parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Então é isso. Só me fala, então, pra gente encerrar. Me fala, Rosana, qual que é o assunto que você quer. Elis, show. Ai, que legal, Elis, que você tá aqui ainda. Que bom que vocês gostaram. Transtorno de ansiedade.
precisa saber direitinho qual que você quer. Sempre tem uns livros da arte médica que é muito legal, que eles colocam assim, vencendo o transtorno obsessivo compulsivo, vencendo os transtornos de ansiedade. É muito legal, eu recomendo eles para você. Rodrigo, muito obrigado, bacana e produtiva. Ai, que legal que vocês gostaram. Rosana, deu para entender? Como dominar os pensamentos negativos? Não tem como dominar, Simone. Tem como desconstruir eles. A gente não domina nada, infelizmente. Joelson, obrigada pela live, foi ótimo. Leandro, legal que você tá aqui ainda, tá bem? Legal. Obrigada pela presença. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Fico feliz que vocês estão aí e que puderam me acompanhar. E fico mais feliz ainda em poder contribuir com o meu conhecimento para vocês. Que vocês fiquem bem, que vocês saibam o que sentem, né? Saibam identificar o que vocês sentem, sabem identificar os pensamentos. Isso é o que eu mais quero, assim, para que possa minimizar o sofrimento de vocês. Maristela, sugestão de leitura sobre TCC. Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. É o melhor livro, assim, para iniciante, é esse. É um livro muito legal, muito gostoso, fácil de ler e vem com CD. É muito legal. Depois tem o livro da Judith Beck, que ele já é um pouquinho mais pesadinho, um pouquinho mais difícil. Mas o Aprendendo é muito mais legal. Ele é uma capa branca, com umas rodinhas assim, tipo umas engrenagens na frente azul marinho. Ele é uma delícia de ler. Muito gostoso mesmo, eu recomendo. Gleice, gratidão. Rosa, tenho amiga que arranca os cabelos, sentir isso. É toque. Precisa avaliar, Rosa, mas... Precisa avaliar direitinho, mas esse é um outro tipo de transtorno que tem essa característica, mas precisa avaliar direitinho, tá? Não tem como eu te dizer assim de imediato, mas ela precisa de ajuda. Precisa de tratamento psicoterápico, com certeza, tá bom? Maristela, obrigada. Obrigada a vocês. Então é isso, gente. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Foi um grande prazer estar aqui, contribuir com um conteúdo legal para vocês, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tem a minha página aqui no Facebook que chama Ocupar-se do Agora. Se de repente vocês forem embora e de repente teve alguma dúvida, esqueceu de perguntar alguma coisa, vão lá na minha página, me mandam mensagem ou alguma coisa, ou um comentário, alguma coisa que eu tento ajudar, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês. Boa noite e bom final de semana. E amanhã tem mais live, tá? Do congresso. Termina amanhã, mas tem algumas lives amanhã. Não deixem de assistir, que são bem interessantes, tá bom? Também, tá bom? Um beijo pra todos.